hoje, além de usar as mídias sociais, também já usa o WhatsApp? Levanta a mão. Tipo, todo mundo, né? Então, a internet foi uma coisa maravilhosa que surgiu na humanidade. E ela ainda é jovem, ela tem poucas décadas de existência, né? Isso trouxe muita informação, deu voz a quem não tinha voz, contou histórias maravilhosas. Mas no ano passado, eu descobri um outro lado da internet. Eu fui convidada para trabalhar num projeto chamado Comprova, que teve o objetivo de mapear a poluição informacional que circulava na internet, com o objetivo de combater conteúdo enganoso antes das eleições presidenciais. O Comprova foi uma coalizão de 24 veículos de mídia, grandes, pequenos, startups, rádios, TVs, jornais, revistas. Todo mundo se uniu num protocolo comum para tentar investigar e desmascarar boatos. Boatos são informações que estão circulando pelas redes que a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe quem fez, nem com qual intenção. E o volume desses boatos aumentou muito antes da eleição. Para vocês terem uma ideia, em 3 meses, a gente conduziu 146 investigações de boatos que estavam viralizando muito. A gente contava com a tecnologia, porque as próprias plataformas por onde essa informação circula nos ajudaram a monitorar o que era possível monitorar. O Facebook, o YouTube, e o WhatsApp, que a gente não conseguiu monitorar porque ele é criptografado e fechado, como vocês sabem. Mas a gente pediu para as pessoas, através do número de WhatsApp que a gente comprou, que mandassem para nós conteúdos que elas estavam vendo no Zap, sobre o qual elas tinham dúvida, se aquela informação fazia sentido, se ela é verdadeira ou se ela não era verdadeira. Enfim, a gente começou a olhar o que estava ganhando muita viralidade e o que estava realmente ficando muito pop, a gente ia olhar mais de perto. E a gente investigou a fundo 146 histórias. Vocês imaginam quantas delas eram verdadeiras? Só 8% dessas 146 eram totalmente verdadeiras. As demais eram falsas, parcialmente falsas ou enviesadas. Né? Tinha um pouco de verdade, um pouco de informação que não era tão verdadeira e que buscava confundir. Bom, o fato é que as plataformas ajudaram a gente, elas financiaram, porque elas sabem que essa poluição informacional ela está circulando por lá também, assim como um monte de informações maravilhosas e de conteúdos maravilhosos que a gente ouviu aqui hoje, que também estão circulando. Mas os 24 veículos chegaram à conclusão de que precisavam se unir pela primeira vez na história para investigar juntos. 24 veículos concorrentes, 2 deles aqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Bom, o que a gente foi descobrindo? Na medida que a gente foi investigando, as pessoas também ficaram sabendo do nosso número de Zap e começaram a mandar conteúdos. Nos primeiros dias de agosto, eram dezenas. Depois, passaram a ser centenas por dia. E, finalmente, ali do segundo turno, chegaram a milhares por dia. A gente não conseguia mais nem processar as mensagens que chegavam. Resultado, em 3 meses, a gente recebeu mensagens de quase 70 mil pessoas que estavam muito agoniadas com dúvidas sobre o que elas estavam lendo na internet e nas mensagens do WhatsApp. O que eu posso dizer para vocês? Espalhar uma informação enganosa, ela é muito fácil de produzir, mas ela é muito difícil de desmascarar. E o desmentido nunca é tão legal quanto a mentira, né, gente? Ele é menos espetacular. Eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho que demorou 10 dias para ficar pronto. Chegou uma etapa na campanha em que começaram a circular imagens e vídeos e conteúdos, porque, na verdade, a informação que circula na forma de boato, ela tem vários formatos. Ela circula como GIF, como meme, como foto, como áudio, como vídeo e como texto. Até textão.
a gente começou a ver muitos conteúdos questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas brasileiras. Eu não sei se vocês lembram disso. A gente viu que isso estava viralizando muito e resolveu investigar. Só que investigar foi bem difícil, porque havia muitos estudos contraditórios sobre o tema. A investigação, resumindo, para vocês terem uma ideia de como dá trabalho você ir atrás e checar a informação, essa investigação demorou quase uma semana, mais de uma semana, envolveu uma dezena de jornalistas e gerou 40 páginas de relatórios, até a gente ter certeza que a gente podia, todo mundo junto, colocar o selo e publicar de que as urnas brasileiras eram, sim, confiáveis, de acordo com os melhores estudos internacionais, revisados por pares, e também a partir da experiência do uso dessas mesmas urnas em outros países. Mas esse foi um exemplo, eram muitos mais. E aí, eu aprendi muito, na verdade, sobre a poluição da informação. Mas também eu aprendi como todos nós, e vocês, inclusive, têm responsabilidade na hora de publicar. Porque o que a internet fez? Ela democratizou o acesso às publicações, às informações. Mas essa democracia também trouxe uma responsabilidade, né, no que a gente vai consumir e no que a gente vai compartilhar. Funciona mais ou menos assim. Quando você vai no supermercado comprar um alimento, você quer saber a origem desse alimento, você quer saber de onde ele vem, você quer saber se aquele alimento está na prazo de validade, ele tem uma origem certificada, né? Se ele não está estragado, né? Então, quando a gente pensa na informação, é a mesma coisa. A gente deve se perguntar, quem me mandou isso? Com que intenção? Tem outros conteúdos semelhantes, né? E aí a gente vai pensando, e depois de toda essa experiência de tentar ajudar os veículos e jornalistas a checarem essas informações, eu tirei 3 recomendações que vocês podem usar para tentar se proteger e espalhar e compartilhar informação com responsabilidade. Porque é isso que a gente precisa para ter uma dieta informacional sadia e uma sociedade sadia. Então, 1, se alguém te mandou uma mensagem de Zap onde está escrito encaminhada em cima, isso quer dizer que o seu amigo, que o seu parente, que sua tia, que seu avô te repassou um conteúdo. Eles não são os autores do conteúdo. Alguém mandou isso para eles e eles só estão repassando para você. Então, quando você vê encaminhada, dá uma refletida, né? A segunda coisa qual é a autoria do conteúdo que você está vendo nas suas mídias sociais ou que chegou para você num sistema de mensagem? Alguém assinou? Alguém assumiu a responsabilidade sobre aquela informação? Alguém está bancando aquela informação? Quem é? E a terceira, que é, aquela mensagem que você recebeu, ela é bastante espalhafatosa, ela vem com um monte de exclamação, com perguntas, e ela diz que ela é urgente, por favor espalhe, por favor repasse, por favor compartilhe. Desconfia. A melhor forma de você checar a informação é você pegar esse conteúdo e jogar num buscador da internet. Se aquele conteúdo for falso, é possível que muita gente já tenha desmascarado ele. E isso me lembra de um outro fenômeno que é muito recorrente na internet hoje em dia, que são os fake zumbis. É assim, tem fotos e tem imagens e vídeos que eles somem um tempo e depois voltam como zumbis. Por exemplo, você pega uma foto de uma manifestação de 5 anos atrás, você faz um post novo, você altera a data e o local. Então, é verdade, aquela foto é de uma manifestação, mas não é da manifestação que ocorreu dias atrás ou no dia em que você estava, né? Então, isso é muito comum. E cada vez mais a tecnologia vai sofisticando a possibilidade de você alterar conteúdos, inclusive de vídeo, inclusive com que as pessoas estão falando pela manipulação dos lábios, que é o que o pessoal chama de deepfakes. Então, a gente precisa estar atento no que a gente vai consumir de informação, tentar checar se aquela fonte é uma fonte confiável, confiar em
ir para a rede checar. Existem hoje softwares muito básicos, muito simples para você fazer imagem reversa na pesquisa de fotos e também para vídeos. Você consegue detectar rapidamente, desmascarar rapidamente se eles são verdadeiros ou não. Então, é assim, da mesma forma que a gente se preocupa com a nossa alimentação cotidiana, que a gente quer comer uma variedade ampla de alimentos saudáveis, a gente precisa também ter uma variedade de informações que a gente escolhe e que não chegam para a gente de graça no pacote de dados do celular da operadora, que a gente vai buscar e a gente tenta contrapor com várias outras ideias, com vários outros conteúdos, para a gente tomar as nossas próprias decisões como cidadãos todos os dias. E é isso. Boa dieta informacional para todos. Obrigada.